tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática do preparatório, onde hoje nós iremos estudar retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Antes de iniciarmos com o nosso conteúdo de hoje, nós iremos recordar alguns conceitos básicos referente a alguns ângulos, para que vocês compreendam melhor o conteúdo que será trabalhado hoje, tá certo? Então, primeiramente, vamos recordar quando é que dois ângulos eles são opostos pelo vértice, ou simplesmente podemos chamar eles de OPV, tá certo? Então, dois ângulos eles são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Então, veja a figura. Tenho aqui duas retas se cruzando, tá certo? Vejam que são formados aqui quatro ângulos, onde temos que o ângulo A, ele é oposto ao ângulo C. O ângulo B é oposto ao ângulo D. Então, esses ângulos opostos, eles serão congruentes, tá certo? Ou seja, eles terão a mesma medida. Então, temos aqui que o ângulo A e C são ângulos opostos pelo vértice. Temos aqui o vértice, que é, no caso, o ponto de encontro entre essas duas retas que se cruzaram. Temos aqui também que o ângulo B e o ângulo D são ângulos opostos pelo vértice. Então, a medida do ângulo B será igual à medida do ângulo D. Assim como a medida do ângulo A será igual à medida do ângulo C, certo? Vamos rever também aí os ângulos suplementares. Quando é que nós temos dois ângulos suplementares? É quando a soma deles é igual a 180 graus, tá certo? Então, aqui, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 120 graus, então o suplemento dele será um ângulo de 60 graus, porque somando os dois será igual a 180 graus. Ou seja, dois ângulos são suplementares quando eles são um ângulo de meia volta, tá certo? Temos aqui agora duas retas paralelas e uma transversal, certo? Temos que a reta R e a reta S são retas paralelas. E o que são retas paralelas? São retas que não se cruzam, não tem ponto em comum. E temos aqui a reta T, que cortou essas duas retas paralelas, tá certo? Então, essa reta T, ela é chamada de reta transversal. Então, temos aqui duas retas paralelas sendo cortada por uma reta transversal, onde essa região aqui que está entre essas retas paralelas, nós chamamos de região interna. E essas regiões que estão aqui fora das retas paralelas, elas são chamadas de regiões externas, tá certo? Então, vamos ver agora os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Porque quando eu tenho duas retas paralelas sendo cortada por uma reta transversal, irá formar aí 8 ângulos, tá certo? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. Então, quantos ângulos temos aqui? Isso mesmo, temos 8 ângulos, tá certo? Onde nós iremos ver que, dependendo da posição, tá certo? Cada um desses pares recebe nomes especiais, certo? Então, temos aqui, esses ângulos recebem 2 a 2 nomes especiais. Então, temos aqui, se estiverem ocupando a mesma posição na reta transversal, são chamados de correspondentes. Então, vejam que eu tenho aqui duas retas paralelas, que são as retas R e S, sendo cortada por uma reta transversal, a reta T, tá certo? E temos aqui dois ângulos, que são esses daqui que estão destacados de vermelho. Então, vejam que esses dois ângulos, eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Porém, um está na região interna e o outro está na região externa, tá certo? Então, quando isso acontece, nós dizemos que esses ângulos, eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Logo, a medida de um ângulo será igual à medida do outro ângulo, tá certo? Então, temos aqui novamente ângulos correspondentes. Vejam que estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Um está na região interna, outro está na região externa. Então, esses ângulos aqui, eles são ângulos correspondentes. Eles serão ângulos congruentes, tá certo? Agora, vamos ver ângulos alternos internos, tá certo? Então, quando é que nós temos ângulos alternos? Quando um ângulo está de um lado, em relação à reta transversal, e o outro está do outro lado, em relação à reta transversal, certo? Vejam que eles estão em lados opostos, ok? E eles serão internos quando eles estão entre as
retas paralelas, tá certo? Então, temos aqui também, novamente, ângulos alternos internos. Eles estão em lados opostos, tá certo? Eles estão em lados alternados e eles estão na região interna. Então, nós dizemos que são ângulos alternos internos. E ângulos alternos internos, eles serão congruentes, eles terão a mesma medida. Logo, se eu digo, por exemplo, que esse ângulo é igual a 80 graus, esse ângulo também será igual a 80 graus, porque eles são ângulos congruentes, certo? Temos aqui, ó, agora os ângulos alternos externos. Vejam que eles estão em lados opostos em relação à reta transversal, sendo que agora eles estão o quê? Na região externa. Então, aqui, ó, eu tenho ângulos alternos externos. Aqui, novamente, eu tenho o quê? Ângulos alternos externos, tá certo? E ângulos alternos externos, eles também são congruentes, eles também terão a mesma medida. Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos ou externos, e esses ângulos serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida, certo? Temos agora aqui os ângulos colaterais. Quando é que nós temos ângulos colaterais? São ângulos que estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Cuidado para não confundirem com ângulos correspondentes, porque ângulos correspondentes também estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Porém, um está na região interna, outro está na região externa, tá certo? Já em relação aos ângulos colaterais, ou os dois ângulos estão na região interna, ou os dois ângulos estarão na região externa, tá certo? Então, aqui nós temos dois ângulos que são classificados como ângulos colaterais, porque estão do mesmo lado em relação à reta T, a reta transversal, e são colaterais internos, tá certo? Porque estão na região interna, estão entre as retas paralelas. Aqui, novamente, nós temos ângulos colaterais internos, porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal, tá certo? E são internos porque estão aqui entre as retas paralelas, estão na região interna, tá certo? Então, aqui agora nós temos os ângulos colaterais externos. Vejam que os dois ângulos estão do mesmo lado em relação à reta transversal, à reta T, sendo que agora os dois ângulos estão nas regiões externas, tá certo? Então, nós dizemos que esses dois ângulos, eles são ângulos colaterais externos. Nós temos aqui novamente dois ângulos que estão do mesmo lado em relação à reta transversal, à reta T, e estão nas regiões externas. Então, nesse caso, nós dizemos que duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos colaterais internos ou externos. E eles serão o quê? Suplementares. E o que são ângulos suplementares? É quando a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Logo, por exemplo, se eu digo que esse ângulo aqui é igual a 130 graus, o outro ângulo será igual a 50 graus, porque quando eu somo os dois ângulos, será igual a 180 graus, ou seja, serão ângulos suplementares, certo? Lembrando que ângulos suplementares, como nós vimos logo no início, é quando a soma de dois ângulos é igual a 180 graus, certo? Então, aqui eu fiz um resumo de tudo que eu acabei de falar para vocês. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós temos que as retas R e S são retas paralelas. Lembrando que retas, elas nem têm começo e nem têm fim, tá certo? Sendo cortada por uma reta T, que é a reta transversal. Então, foram formados aí 8 ângulos, onde 2 a 2 eles recebem nomes especiais, tá certo? Então, aqui nós temos também que os ângulos A e C são opostos pelo vértice, tá certo? Assim como G aqui, ó, e E são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles são ângulos congruentes, eles terão a mesma medida. Aqui o ângulo B com o ângulo D, o ângulo F com o ângulo H, são ângulos opostos pelo vértice, logo eles serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, aqui eu coloquei os ângulos correspondentes, tá certo? Que são aqueles que estão do mesmo lado em relação à reta transversal, porém um está na região interna, outro está na região externa. E esses ângulos, eles serão o quê? Congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, aqui, quem são os ângulos correspondentes? Nós temos os ângulos A e E, tá certo? Nós temos C e G, nós temos B, tá certo? E F, nós temos D, tá certo? E H.
Esses ângulos são ângulos correspondentes, ou seja, serão ângulos congruentes. Nós temos aqui também os ângulos colaterais, onde eles se dividem em ângulos colaterais internos e externos. E esses ângulos colaterais, eles serão suplementares, ou seja, a soma de dos dois ângulos será igual a 180 graus. Então, quando é que nós temos ângulos colaterais? Temos ângulos colaterais quando eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, a reta T, tá certo? E esses dois ângulos ou estarão na região interna ou estarão na região externa. Então, nós temos aqui que serão colaterais internos, os ângulos C e F, tá certo? Vejam que está do mesmo lado em relação à reta transversal e estão na região interna. Temos também os ângulos D e E, também serão ângulos colaterais internos, tá certo? Nesse caso aqui, a soma de C mais F e a soma de D mais E, tá certo? Serão ângulos suplementares, ou seja, serão iguais a 180 graus. Temos também os ângulos A e H, tá certo? E B e G, que também são colaterais, sendo que são colaterais externos, porque estão nas regiões externas. E a soma deles, tá certo? Do A com H, do B com G, será também ângulos suplementares, tá certo? Serão iguais a 180 graus. E temos aqui também os ângulos alternos, tá certo? Quando é que nós temos ângulos alternos? É quando um está de um lado, em relação à reta transversal, e o outro está do outro lado, ou seja, eles estão em lados opostos, tá certo? Os dois ou vão estar na região interna ou estarão nas regiões externas, tá certo? Então, nós temos que os ângulos C e E, vejam que estão em lados opostos, e estão o quê? Na região interna, tá certo? Nós temos também que os ângulos D e F estão em lados opostos e estão na região interna. E esses ângulos serão o quê? Congruentes, terão as mesmas medidas, certo? Temos aqui também os ângulos A, tá certo? E G, vejam que estão em lados opostos, sendo que agora estão nas regiões externas. Assim como os ângulos B e H estão em lados opostos, sendo que estão nas regiões externas. E esses ângulos serão o quê? Ângulos congruentes. Logo, por exemplo, se eu digo que o ângulo B é igual a 80 graus, o ângulo H também será igual a 80 graus, tá certo? E agora eu coloquei alguns exemplos para poder compreendermos como é que funciona. Então, primeiramente, temos que identificar os dois ângulos, qual será a sua classificação. Então, temos aqui qual a medida dos ângulos indicados. Então, nós temos aqui um ângulo de 20 graus, tá certo? E quero saber qual é a medida desse ângulo X. Vejam que eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, a reta T. As retas paralelas são as retas M e N. E eles dois estão nas regiões externas. Então, aqui nós temos dois ângulos que serão classificados como colaterais externos. Então, a soma desses dois ângulos será igual a 180 graus, porque são ângulos suplementares. Então, eles estão em que posição em relação à reta transversal? O que podemos afirmar em relação às suas medidas? Então, assim, precisamos resolver a equação. Então, nesse caso, x mais 20 graus é igual a 180 graus, porque aqui nós temos ângulos colaterais externos, tá certo? E ângulos colaterais externos, a soma deles é igual a 180 graus, porque trata-se de ângulos suplementares, tá certo? Então, resolvendo aqui, ó, isolo x e o 20 passa para o segundo lado com operação inversa, no caso aqui estava somando, passa subtraindo, então fica o quê? X igual a 180 menos 20. Então, 180 menos 20, nós temos que x será igual a 160 graus. Se vocês somarem 160 graus mais 20 graus, eu tenho aí 180 graus, tá certo? Eu tenho que a soma desses dois ângulos será igual a 180 graus. Ou seja, eles serão suplementares, tá certo? Temos aqui mais outro exemplo. Temos assim, qual a medida dos ângulos indicados? Então, nós temos aqui, eles estão em que posição em relação à reta transversal? Eles estão na mesma posição da reta transversal e estão na região interna, tá certo? Então, esses ângulos, eles são o quê? Colaterais internos, tá certo? Então, a soma desses dois ângulos será igual a 180 graus. Então, assim, precisamos resolver a equação 2x mais x é igual a 180 graus, cujo resultado é igual a 60 graus. Ou seja,
aqui nesse caso, vejam que antes da igualdade, eu tenho apenas termos que contêm incógnita x, tá bom? Então, eu posso resolver aqui, ó, 2x mais x, aqui eu tenho o coeficiente 1 oculto, então 2 mais 1, 3, então ficaria 3x igual a 180 graus. Isolaria o x, tá certo? Igual a 180 graus dividido por 3, que é igual a 60 graus. Então, eu teria que esse ângulo aqui seria igual a 60 graus, esse outro aqui seria o quê? 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 60 graus, que seria igual a 120 graus, certo? Então, esse ângulo aqui seria 120 graus e esse aqui 60 graus, onde quando eu somo 120 graus mais 60 graus, seria igual a 180 graus, tá certo? Porque eles são ângulos colaterais, tá certo? Internos. E ângulos colaterais internos, a soma dos ângulos será igual a 180 graus, porque eles são ângulos suplementares, tá certo? Temos aqui outro exemplo que diz o seguinte: qual a medida dos ângulos indicados? Então, percebam que os ângulos 3B menos 11 graus e o ângulo 2B mais 6 graus, eles são ângulos correspondentes, porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal, à reta T, tá certo? Um está na região interna, outro está na região externa. Então, os ângulos são correspondentes, logo são iguais. Então, eu igualei aqui, ó. 3B menos 11 graus será igual a 2B mais 6 graus. Então, aqui eu resolvo essa equação do primeiro grau para encontrar quem é a medida B, tá certo? Então, aqui, 3B, esse 2B passa para o primeiro lado com operação inversa, estava positivo, veio negativo, ficou 3B menos 2B, que é igual a 1B, eu representei apenas por B, certo? Igual a 6 graus, o 11 que estava antes da igualdade negativo passou para o segundo lado positivo. 6 graus mais 11 graus é igual a 17 graus. Logo, achei que B é igual a 17 graus, tá certo? Então, aqui, os ângulos são suplementares. Logo, a soma entre eles é igual a 180 graus. Ou seja, somando aqui o ângulo A mais o ângulo 2B mais 6 graus, será igual a 180 graus. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Então, quando eu tenho que a soma de dois ângulos é igual a 180 graus, então esses ângulos eles são o quê? Ângulos suplementares, tá certo? Então, aqui, ó, tirei de dentro do parênteses, eu coloquei dentro do parênteses porque aqui eu tinha dois termos, então ficou A mais 2B mais 6 graus é igual a 180 graus. Mas eu já sei que B é igual a 17 graus, então substituí o B por 17 graus. Então, aqui eu repeti o A, 2 vezes 17 graus, porque vocês sabem que entre 2 e B existe uma multiplicação. Então, 2 vezes 17 graus é igual a 34 graus. Mais 6 graus é igual a 180 graus, certo? Então, aqui eu tenho que A, somando aqui, ó, 34 graus mais 6 graus é igual a 40 graus, igual a 180 graus. Somei aqui os termos semelhantes. Isolei o A, tá certo? 40 graus que não contém a incógnita A, passou para o segundo lado com a operação inversa. Estava positivo, passou negativo. Então, A será igual a 180 graus menos 40 graus, que é igual a 140 graus. Então, A é igual a 140 graus e B foi igual a 17 graus, tá certo? Temos aqui mais outro exemplo que diz o seguinte: qual a medida dos ângulos indicados? Tá certo? Então, eles estão em que posição em relação à reta transversal? O que podemos afirmar, tá certo, em relação às suas medidas? Então, eles estão o quê? Temos aqui que as retas M e N são retas paralelas, são retas que não se cruzam. E temos aqui que a reta R, ela agora será a reta transversal, tá certo? Então, percebam que esses dois ângulos estão em lados opostos em relação à reta R, que é a reta transversal, certo? Logo, esses ângulos serão o quê? Ângulos alternos. E ângulos alternos, eles são o quê? Congruentes, eles são iguais. E eles são alternos internos, porque estão entre as retas paralelas. Está na região interna. Então, para encontrar aqui a medida x, tá certo? Basta igualar aqui esses valores. 2x mais 10 graus é igual a x, tá certo? Mais 30 graus. Então, aqui, vocês iriam resolver da seguinte forma. Ficaria 2x, o x que está no segundo lado passaria para o primeiro lado com a operação inversa. Ficaria 2x menos x igual a 30 menos 10. Então, 2x menos x seria igual a 1x, que eu posso representar por x. E 30 menos 10 é igual a 20 graus. Então, eu tenho que x é igual a 20 graus. Então, eu encontrei o valor de x. Mas se eu quisesse encontrar a medida de cada ângulo,
Então, eu iria substituir o x aí por 20. 20 mais 30 graus é igual a 50 graus. Aqui eu faria o mesmo. Iria substituir o x por 20 graus. Então, ficaria 2 vezes 20, 40 graus, mais 10 graus, que seria igual a 50 graus. Claro, porque eles são ângulos alternos, e ângulos alternos eles são congruentes. Logo, a medida de um seria igual à medida do outro, tá certo? O mesmo aconteceria aqui, se eu fosse substituir o B por 17, tá certo? Então, se eu substituísse o B por 17, iria fazer o quê? 3 vezes 17 menos 11 graus. Daria o mesmo resultado se eu substituísse aqui, ó, 2 vezes B, que seria 34, 34 mais 6 graus seria igual a 40 graus. Então, se vocês substituírem aqui, também seria igual a 40 graus, tá certo? Porque eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes, eles são o quê? Congruentes. Eles serão iguais, tá certo? Então, prestem atenção no que a questão ela está pedindo. Se está pedindo a medida de cada ângulo ou se está pedindo simplesmente, tá certo? A medida x ou a medida de qualquer incógnita que esteja sendo apresentada, tá certo? No problema, ok? E para finalizarmos, temos aqui esse último exemplo que diz assim: qual a medida dos ângulos indicados? Vejam que esses ângulos estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que agora é a reta M. Temos aqui as retas R e S, que são retas paralelas, tá certo? Então, estão no mesmo lado, sendo que um está na região interna, outro está na região externa. Então, esses ângulos, eles são o quê? Ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes, eles são o quê? Congruentes, eles serão iguais, tá certo? Então, aqui, eles estão na mesma posição em relação à reta transversal? Sim. O que podemos afirmar em relação às suas medidas? Então, nesse caso, podemos afirmar que as suas medidas serão congruentes, porque são ângulos correspondentes. Então, assim, precisamos resolver a equação. Então, eu igualei, ó, 5x menos 40 graus é igual a 3x mais 20 graus. Então, aqui, vocês iriam resolver essa equação no primeiro grau, ficando 5x menos 3x, porque esse 3x está no segundo lado, passaria para o primeiro lado com a operação inversa, igual a 20 graus. Esse 40 que não contém a incógnita x, passaria para o segundo lado com a operação inversa, ou seja, está negativo, passaria a positivo. Daí ficaria 5x menos 3x igual a 20 mais 40 graus. Onde 5x menos 3x seria igual a 2x, tá certo? 20 graus mais 40 graus seria igual a 60 graus, tá certo? Então, aí vocês iriam isolar o x, que seria igual a 60 graus, dividido por 2, porque o 2 que estaria multiplicando com x passaria a ser divisor de 60. Então, 60 dividido por 2, então nós teríamos que x é igual a 30 graus, tá certo? Então, eu encontrei a medida x. Mas se eu quiser saber a medida de cada ângulo, só era substituir esse x por 30 graus. E ficaria 3 vezes, porque entre 3 e x aqui existe uma multiplicação. Então, quando eu substituir o x por 30 graus, fica o quê? 3 vezes 30, que é igual a 90 graus. 90 graus mais 20 graus é igual a 110 graus. Logo, quando eu substituir aqui o x por 30 graus, também será igual a 110 graus, porque eles são ângulos correspondentes, eles serão ângulos congruentes, tá certo? Então, aqui, ó, 5x, nada mais é do que 5 vezes x, então, substituindo aí o x por 30, ficaria 5 vezes 30, que é igual a 150 graus. 150 graus menos 40 graus é igual a 110 graus, tá certo? Então, vejam que daria o mesmo resultado, porque são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes, eles possuem a mesma medida, ou seja, são ângulos congruentes, tá certo? Então, meus amores, por hoje foi só. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será ângulo oposto pelo vértice. Ângulo oposto pelo vértice, tá certo? É o código de presença da nossa aula de hoje. Agora, vocês irão passar lá no meu direct, irão marcar a presença de vocês. Logo em seguida, irão pegar aí no kit de vocês, tá certo? A ficha com a data de hoje, tá bom? Do preparatório de matemática. E vocês irão realizar as atividades dessa ficha, que trata-se do conteúdo que foi visto hoje na aula, tá certo? Então, realizem aí essas atividades, assistam ao vídeo de correção, tá certo? Verifiquem aí o que vocês acertaram. Qualquer dúvida, estejam lá me procurando a partir das 3 horas, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!